Olá, galerinha, tudo bem? Voltei então a gravar vídeo e hoje a gente vai começar uma coisa diferente. Como o nosso canal é para poder estar discutindo relações, coisas que podem nos contribuir com a gente para estudo, então hoje a gente vai começar a leitura também. Então, hoje a gente vai começar um livro que é sempre solicitado para concurso, para SS, vestibular. E aí, então, espero que vocês gostem e que contribuam com alguma coisa. Então, hoje a gente vai estar lendo sobre o livro de Karl Marx e Friedrich Engels, A Ideologia Alemã. Vou começar com a introdução e aí, aos poucos, a gente vai estar dividindo esse livro para também o vídeo não ficar tão comprido. Boa leitura, até logo! E no final, não esqueça de deixar o seu like, o seu gostei e indicar algum livro se caso vocês queiram, tá ouvindo. Já que no nosso dia a dia fica meio difícil a gente parar para ler, mas a leitura pode contribuir bastante, ok? Beijos, tchau e não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para estar recebendo a nossa atualização. Beijo, até logo, tchau! A Ideologia Alemã, de Karl Marx e Friedrich Engels. Introdução. O nascimento do materialismo histórico. Pertence ao consenso geral dos estudiosos do marxismo a tese de que a ideologia alemã assinalou o nascimento do materialismo histórico, teoria e metodologia da ciência social associada aos nomes de Marx e Engels. Louis Althusser apontou nessa obra o corte epistemológico que separa a fase pré-marxista do pensamento de Marx e Engels, da fase propriamente marxista na qual trabalharam com a sua teoria original. O problemático na ideia do corte epistemológico, tal como apresenta o filósofo francês, consiste na ausência de explicação do porquê e do como se deu a passagem de uma fase à outra. As duas aparecem absolutamente separadas e estranhas entre si, uma vez que em ambos os casos se trata de estruturas fechadas. Não se vê de maneira a primeira fase preparou a seguinte, na qual os elementos precedentes se eliminam ou se conservam, transformados. O corte epistemológico althusseriano destaca certamente a descontinuidade, porém, essa se expõe como resultante de um ato de criação sem história, na medida em que se omite o outro lado do processo, o da continuidade. Na verdade, em 1845 a 1846, quando redigem em parceria o manuscrito A Ideologia Alemã, Marx e Engels já havia percorrido longo caminho de elaboração teórica e de parte prática política. Apesar de encontrarem ainda na terceira década da existência, ambos já eram senhores de vasto acervo cultural, submetido à reformulação por crítica poderosa, e ambos se achavam imersos, de corpo e alma, na agitação política de um momento de virada na história europeia do século passado. Do hegelianismo de oposição ao socialismo utópico. Nos cursos de Direito, Filosofia e História, que concluiu na Universidade de Berlim, o jovem Marx se integrou na vida intelectual política, dentro do qual se fortaleciam tendências de oposição à monarquia absolutista da Prússia. Já predisposto pela influência paterna, impregnada no iluminismo francês, o estudante Marx se fez também oposicionista e assumiu a ideologia alemã, da qual viria a ser crítico mais radical. A oposição à monarquia absolutista crescia no interior dos quadros da filosofia idealista clássica, particularmente da escola de Hegel, cujo estatuto era o de filosofia oficial. Satisfazia a monarquia na medida em que exaltava o Estado como o reino da razão, mas também seduzia a oposição. Enquanto acenava com o ideal do constitucionalismo, comprimida pela censura governamental, a oposição atacava o regime político de viés visando ostensivamente não ao Estado, mas à religião associada ao Estado. Essa linha de ataque indireto se iniciou com A Vida de Jesus, de David Friedrich Strauss, publicada em 1835.
e propulsora dos estudos da história do cristianismo. A primeira concepção filosófica de Marx não podia deixar de ser idealista. Assimilou a ética do imperativo categórico de Kant e o princípio da atividade subjetiva de Fichte. Aceitou a ideia hegeliana na versão que lhe davam os jovens hegelianos, isto é, hegelianos de oposição. Se Marx devia começar a sua trajetória filosófica pela filosofia idealista dominante, não o fez sem imprimir, já neste ponto de partida, características pessoais, que se desenvolveriam através de sua vida. As características da crítica sempre desperta ou do impulso para a prática. O enfoque crítico era estimulado pelo próprio fato da desagregação da escola hegeliana. Dentro dos quadros dela, as orientações divergiam e as discussões se acirravam, conforme se privilegiava este ou aquele aspecto do sistema, a substância, a autoconsciência e etc. Pela primeira vez na história da filosofia, precisamente na obra hegeliana, a dialética adquiriu formulação consistente e sistemática. Marx se sentiu atraído especialmente pela dialética, cuja marca percorre a sua tese de doutorado sobre a diferença na filosofia da natureza em Demócrito e Epicuro. Significativa a escolha da dissertação acerca de dois filósofos materialistas, quando o mestre Hegel simplesmente afirmava a impossibilidade lógica de uma filosofia materialista. Enquanto o mestre havia sido fortemente depreciativo com a relação a Epicuro, o candidato à laurea acadêmica descobriu no materialista grego a ideia da dialética dos átomos, o que discrepava da negação da dialética da natureza pelo autor da ciência da lógica. Escrita em 1839, a tese conferiu ao seu autor, 2 anos depois, o título de doutorado, pela Universidade de Iena. Marx não seguiu, porém, a carreira universitária. Em 1841, ingressou na Gazeta Renana, da qual veio a assumir a chefia da redação. Editado em Colônia, o jornal exprimia a orientação da burguesia liberal, no período em que se acumulava as forças propulsoras da Revolução Democrático-Burguesa na Alemanha. Em 1843, após numerosos atritos com a censura, a Gazeta Renana teve a circulação proibida. No entretempo, seu redator-chefe passou por um curso prático de política. Defrontou-se com o Estado no cotidiano de sua ação perante a sociedade e tomou conhecimento de fatos demonstrativos da íntima relação entre economia, direito e política. Impressionou-o, por exemplo, que a livre coleta de lenha pelos camponeses dos antigos bosques comunais, segundo a lei consuetudinária feudal, se convertesse em crime de furto pela nova legislação inspirada no princípio burguês da propriedade privada, sob a proteção dos agentes do Estado. A atividade jornalística também impôs a obrigação de pronunciamento acerca das correntes socialistas. Marx se declarou adversário delas, ao mesmo tempo reconhecendo a sua ignorância a respeito de tais doutrinas. Essas se difundiam na Alemanha, apesar do atraso industrial do país ou de caráter pouco mais do que incipiente no seu proletariado. Eram doutrinas vindas da França e associadas aos nomes de Fourier, Proudhon, Saint-Simon e outros, variantes de todas do socialismo como um ideal antiburguês desprendido das lutas econômicas e políticas e das massas trabalhadoras e características pelo mesmo caráter utópico. Os próprios alemães já possuíam uma literatura socialista com de Weitling, Moses, Hess e Karl Grün. A partir de 1843, Marx se aproximou das seitas socialistas e, em Paris, entrou em contato com o pessoal com Proudhon. Incorpora-se então ao seu pensamento a ideia de que seria mais dinâmica para o trabalho teórico, a ideia do proletariado, enquanto classe mais explorada,
e por isso mesmo mais revolucionária. Aquela capacidade para emancipar a sociedade da divisão em classes e recuperar para os homens a verdadeira vida comunitária e plena realização individual. Pouco mais do que Marx, e independente dele, Friedrich Engels havia chegado por caminho diverso à mesma conclusão sobre o caráter revolucionário do proletariado. Filho de um industrial têxtil que o queria comprometido com a carreira comercial, Engels ficou impedido de seguir com um curso universitário e se limitou a assistir conferências como aluno ouvinte. Tomou partido pela oposição à monarquia absolutista e percorreu o trajeto intelectual do hegeliano de oposição. Mas as suas viagens à Inglaterra, a serviço da firma paterna, o puseram cedo em contato com o movimento operário e com as ideias socialistas no que se antecipou a Marx. Travou relações pessoais com os líderes do Partido Cartista inglês e passou a colaborar com os seus jornais. Também mais cedo do que Marx, tomou conhecimento da economia política inglesa, na qual viu a expressão dos interesses de classe da burguesia, da qual, a princípio, recusou o núcleo categorial. Ou seja, o conceito de valor-trabalho. A afinidade de pensamento aproximou Marx e Engels, desde o seu primeiro encontro em 1844. Entre ambos, estabeleceu-se uma colaboração íntima e intensa que se prolongaria até a morte de Marx, 40 anos depois. A influência de Feuerbach aqui. Quando se encontraram pela primeira vez em Paris, Marx e Engels havia passado pelo impacto de extraordinário acontecimento intelectual para a Alemanha da época. Em 1841, Ludwig Feuerbach publicava A Essência do Cristianismo. Em 1843 vinha à luz Fundamentos para a Filosofia do Futuro. A primeira obra prosseguia na linha inaugurada por Strauss, de investir contra o regime político dominante de Viés através dos ataques à religião cristã oficial. Mas fazia com o radicalismo, com a defesa aberta do ateísmo, com a adoção sem subterfúgios do materialismo. Tratava-se também de ataque contundente ao sistema idealista hegeliano, até então submetido a interpretações divergentes que disputavam entre si a verdade do sistema e não saíam dos seus limites. Agora, afinal, ele era ultrapassado e o pensamento filosófico podia se desenvolver já sobre o terreno do materialismo e não do idealismo. A essência do cristianismo de Feuerbach inverteu o significado do que Hegel chamava de alienação, do processo pelo qual a ideia absoluta se fazia ser o outro na natureza e se realizava dialeticamente nas obras do espírito, religião, filosofia, moral, direito e Estado. Para Hegel, a alienação significava objetivação e enriquecimento. Tratando do Deus da religião cristã, Feuerbach dizia que era uma criação do próprio homem. O homem se objetiva em Deus e nele projeta suas melhores qualificações, amor, bondade, sabedoria e justiça. Tanto mais o homem empobrecia sua essência quanto mais Deus se enriqueceria com os atributos dela. A essência de Deus é a essência alienada do homem. A objetivação alienada não é enriquecida, mas empobrecida. A crítica da teologia se funda na antropologia, submetida a Deus a sua criação. O homem se cinde, se separa dos outros homens, isola-se do seu gênero natural, Gettung. Liberta-se desta ilusão é necessário a fim de recuperar a essência humana alienada e restabelecer a comunidade verdadeira do gênero humano. O homem é o Deus do homem. No reconhecimento dessa verdade estava a grande virada libertadora da história. Feuerbach dirigiu contra Hegel a crítica acerca da concepção deísta, que imaginava um Deus abstrato, despido de predicados antropomórficos. O panteísmo hegeliano colocava sobre a religião o disfarce especulativo. A essência sem essência é o mesmo que inexistência.
A essência de Deus são os seus predicativos, nos quais se compreendia a essência humana objetivada. Nos Fundamentos para a Filosofia do Futuro, Feuerbach desenvolveu o materialismo sob a forma de humanismo naturalista. Presa a categoria de religião, que considerou consubstancial à história humana, propôs substituir a religião cristã pela religião da humanidade. A religião do homem recuperado enquanto gênero natural, cuja manifestação suprema é o amor sexual. O materialismo se apresentava como humanismo reintegrador do homem à sua verdadeira natureza genérica e realizar de suas potencialidades na comunidade do gênero natural, o que implica o desprendimento das alienações que cindiam o homem consigo mesmo e o separavam dos demais indivíduos do seu gênero. Marx e Engels acolheram com entusiasmo as obras de Feuerbach e, por seu intermédio, fizeram a transição ao materialismo. Como não podia deixar de ser, naquele momento, aceitaram o materialismo sob a forma que lhes apresentava Feuerbach, no humanismo naturalista. Contudo, assim como não foram hegelianos por inteiro, Marx e Engels não aceitavam Feuerbach como espírito de ortodoxia. Conservaram elementos anteriores adquiridos, a dimensão ética recebida por Kant e, sobretudo, a dialética de Hegel. Nela, não enxergaram senão especulações idealistas. Feuerbach a deixava completamente à margem. Marx e Engels iniciaram um profundo processo de reelaboração da dialética hegeliana, que resulta numa revolução filosófica, a integração do princípio da dialética no corpo do materialismo e a reconstrução deste com o materialismo dialético. Processos das transições. De 1843 a 1846, quando se concluiu a redação de A Ideologia Alemã, os escritos de Marx se caracterizavam pela influência desses vetores e de sua formação cultural, os quais vão se depurando e amalgamando numa nova concepção. Desta fase são os escritos de Marx, Crítica da Filosofia Hegeliana do Direito Público, A Questão Judaica, Introdução à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel e os Manuscritos Econômicos Filosóficos de 1844. O primeiro e o último somente seriam publicados postumamente, já em nosso século. Quando Engels publicou em 1844 o esboço A Crítica da Economia Política. Ainda que não pertencesse a nenhuma organização revolucionária, pois somente em 1847 que se ingressaram na Liga dos Justos, no mesmo ano que rebatiza de Liga dos Comunistas, Marx e Engels já atuavam em estreito contato com numerosas entidades e correntes do movimento operário de vários países da Europa Ocidental. Assim, o surgimento do marxismo não se dá, conforme tem sido costume afirmar, de fora do movimento operário, mas de dentro dele. Já é como intelectuais orgânicos da classe operária que Marx e Engels submetem à crítica mais avançada da cultura do seu tempo e extraem dela o contrário dela, ou seja, a expressão teórica dos interesses de classes, do proletariado. Não se trata de acontecimento puramente intelectual, mas também de acontecimento sociopolítico, de significação histórica mundial. O processo de avanço do pensamento marxiano se dá não só na direção do rompimento com o sistema de Hegel, porém, ao mesmo tempo do rompimento com os jovens hegelianos, uma vez que esses continuavam no plano idealismo filosófico e adotavam a perspectiva da Revolução Liberal Burguesa. Dentre esses jovens hegelianos são os irmãos Bauer. Os mais visados é especialmente Bruno Bauer, que fazia a consciência crítica inalcançável pelas massas trabalhadoras. O sujeito da revolução. A questão judaica põe à luz as divergências básicas de Marx com os jovens hegelianos e proclama a estreiteza da revolução burguesa, emancipação puramente política, em face da universalidade da revolução proletária e emancipação humana total. Mas o terreno sobre o qual se assenta a crítica marxiana é a do humanismo naturalista de Feuerbach, identificando com o objetivo da revolução proletária.
Ao mesmo tempo, os giros expositivos são de nítida inspiração hegeliana, o que denuncia o apego marxiano à dialética e o esforço do progresso no sentido de sua reelaboração materialista. Enquanto o esforço não se ultima e mantém-se o comunismo concebido pelo escatologia e a história, parece direcionada por uma teologia, por um finalismo redentor. Mantém-se a dimensão ética procedente da razão prática de Kant. Crítica do capitalismo e perspectiva socialista encontram sua justificação nos princípios éticos da emancipação da humanidade enquanto entidade suprema para os indivíduos humanos. Os manuscritos econômico-filosóficos de 1844, só publicados em 1932, aos quais Marx nunca fez referência, contêm a crítica da sociedade burguesa vista na expressão teórica da economia política, principalmente as obras de Adam Smith, David Ricardo e J.B. Say. A crítica à economia política segue-se uma expressão do comunismo enquanto realização do humanismo naturalista, enquanto recuperação da natureza genética pelo homem. O homem da sociedade comunista será o homem total, livre das alienações e mutilações impostas pela divisão do trabalho, reinante na sociedade burguesa e apto a realizar suas múltiplas potencialidades. A parte final dos manuscritos é da crítica dialética hegeliana, enquanto especulações idealista. Desfeita a especulação, já desponta a dialética materialista. No rascunho inédito, o socialismo ainda não tem base na concepção científica da história. Daí a inspiração ética da argumentação. Mas é evidente que Marx se encontra bem próximo da concepção científica da história e, por conseguinte, da superação do socialismo utópico. Nesse momento particular, a aproximação se deu a Engels. O seu esforço à crítica à economia política deixou Marx fascinado, a ponto de mais tarde qualificá-lo de genial. Tratava-se de abertura de um novo campo do saber social pelo qual Marx se sentiu atraído e por dentro da qual começou a avançar impetuosamente. Assim como Engels, também Marx rejeitou a teoria do valor-trabalho e viu na economia política a justificação da concorrência limitada e impiedosa entre os homens e a consagração da alienação das forças sociais no poder do capital. O estudo continuado da economia política clássica o levará à aceitação posterior da teoria do valor-trabalho, passo decisivo para a elaboração do futuro de O Capital. A aceitação se torna explícita na Miséria da Filosofia, obra de 1847, de polêmica contra Proudhon. O momento de transição que se gesta o marxismo foi também marcado pela literatura apaixonada das produções da historiografia. Sob esse aspecto, a conquista mais avançada vinha dos historiadores franceses da época da Restauração, Thierry, Magnette, Guizot e Thiers, que descobriram na luta de classes entre a aristocracia e a burguesia a chave explicativa da Revolução Francesa e das lutas políticas consequentes. Em princípio de 1845, vem ao público A Sagrada Família. Primeira obra de Marx e Engels aparece como coautores. O alvo são os irmãos Bauer, Bruno, Edgar e Egbert. Mas a crítica aos jovens hegelianos nos deu ensejo à ampla exposição da história da filosofia materialista. Os coautores ainda se mostram aptos do materialismo antropológico de Feuerbach, ao tempo em que os seus conhecimentos e o seu processo discursivo já lhes permitiam superá-lo. Sem dúvida estavam acumulados os elementos essenciais a um salto da história do conhecimento social. Contudo, como enfatiza justamente Joseph Fontana, o materialismo histórico de Marx e Engels não só soma a síntese de elementos anteriores, não surgiu sem dúvida no vazio cultural, porém trouxe uma visão profundamente nova do desenvolvimento da sociedade humana e um novo projeto de lutas sociais com vistas à transformação radical da sociedade existente. O que não conta é tão somente identificar a procedência das ladrilhos, mas resultar o autor do plano do edifício. O materialismo histórico, em sua primeira formulação. Em meados de 1845, Engels viajou a Bruxelas,
onde Marx residia na ocasião, puseram-se de acordo com a feitura uma obra crítica de tendências ideológicas burguesas que disputavam a consciência oposicionista germânica, bem como as concepções utópicas do socialismo. A contraposição positiva da crítica seria a exposição de uma teoria histórica que se apresentava como científica e que seria proposta como um novo fundamento para a luta emancipadora pelo comunismo. Escrevendo mais tarde, em sua exemplar Modéstia, Engels afirmou que o materialismo histórico era uma descoberta de Marx, uma das suas maiores descobertas, a outra sendo a da mais-valia. Marx chegara de maneira independente ao materialismo histórico, e ele, Engels, não teria senão parte pequena nessa façanha. Se é verdade que o mérito cabe a Marx, a modéstia de Engels esconde a magnitude de sua contribuição. Como foi visto em seu escrito do esboço à crítica da economia política, exerceu decisiva influência sobre a grande companheiro, além do que Engels possuía a visão direta da sociedade inglesa e do seu movimento operário, o que lhe permitia formar ideias concretas do capitalismo no país mais desenvolvido naquela época. No final de 1846, o grosso manuscrito se achava concluído, enquanto não tivesse redação final, conforme relatou Marx no prefácio de sua obra Para a Crítica da Economia Política. Publicada em 1859, os coautores foram informados da impossibilidade imediata de impressão. Desistiram dela, mas sem amargura. Abandonamos tanto mais prazerosamente o manuscrito à crítica roedora de ratos na medida em que havíamos atingido o nosso fim principal, ver claro em nós mesmos. Como efeito, Marx e Engels passaram a limpo a sua própria ideologia anterior e a superaram, quando extraíram desse esboço implacável a nova concepção do processo histórico. A ideologia alemã só teve publicação quase um século depois, em 1833, simultaneamente a Leipzig e Moscou. Tal qual chegou até nós, poupada a crítica roedora dos ratos. O manuscrito ainda estava na fase de primeira redação, com numerosos trechos riscados e anotações marginais. Deveria seguir a matéria-prima para a redação definitiva. No entanto, mesmo nesta fase de rascunhos, o manuscrito contém longas exposições coerentes e concatenadas que lhe conferem a boa legitimidade, com uma peculiaridade adicional que revela o avanço discursivo em processo anterior à fixação formal. A ideologia alemã se divide em 3 partes, respectivamente dedicadas à análise do pensamento de determinado personagem: Ludwig, Feuerbach, Bruno Bauer e Max Stirner. A primeira parte, intitulada Feuerbach, é a mais divulgada e em separado, uma vez que contém o esboço do materialismo histórico. Assinala o rompimento de Marx e Engels com o materialismo antropológico daquele filósofo, sobre o qual, ao contrário do esperado, apresenta escassas páginas. Por isso, em consideração à dívida que tinham para com ele, Engels dedicou uma análise especial a uma obra numa obra de 1888, Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã. Engels aproveitou a edição dela para dar publicação póstuma às 11 teses sobre Feuerbach, escritas por Marx, a época em que se via as voltas com a ideologia alemã não mais do que anotações a serem desenvolvidas e redigidas, portanto, somente para o uso próprio. As teses contêm síntese soberba dos fundamentos epistemológicos do materialismo histórico. A presente edição reproduz a primeira parte, a ideologia alemã, as teses sobre Feuerbach. As partes seguintes encerram interesse principalmente polêmico. Bruno Bauer era representante mais destacado da esquerda hegeliana, tendo feito contribuição importante no âmbito da história do cristianismo. Opositor do absolutismo prussiano, mantinha-se no terreno do idealismo filosófico e da perspectiva da Revolução Burguesa. Marx ficou célebre por dar ao idealismo a configuração mais extremada do individualismo. O homem como o único, absoluto no seu egoísmo. Engels escreveu a Bakunin e partiu de Stirner e de Proudhon a doutrina que extraiu da fusão de ambos e deu o nome de anarquismo.
Inicialmente em rascunho ficou extensa a crítica ao verdadeiro socialismo de Karl Green, então prestigiada nos círculos alemães. Tratava-se de variante emasculadora do socialismo utópico francês, com uma fraseologia abstrata e vazia, cujo anticapitalismo expressava as oposições regressivas da pequena burguesia. 5. Conceito de ideologia. O significado conferido a Marx e Engels ao termo de ideologia constitui a questão-chave na reviravolta representada pela primeira formulação do materialismo histórico. A palavra ideologia é remota à corrente sensualista do pensamento francês de Destreit. Uma das figuras destacadas desta corrente é o livro de Elementos de Ideologia, publicado em 1804. A ideologia seria o estudo da origem e da formação das ideias, constituindo-se numa ciência propedêutica das demais. Para Marx e Engels, a questão das ideias se colocava no quadro do sistema de Hegel. Aí, a ideia é que o sujeito cujo predicado consiste nas suas objetivações, a natureza e as formas históricas da realidade social. E a essência do cristianismo, Feuerbach inverteu a relação ao fazer o homem natural o sujeito. As ideias religiosas, a começar pela de Deus, seriam objetivações dos predicados do sujeito humano, por conseguinte, objetivações de sua essência. Marx e Engels saltaram sobre as fronteiras da religião, dentro das quais se comprimia Feuerbach, para o terreno da história universal, do ponto de vista materialista do sistema hegeliano, devido a ser revirado. As ideias de toda a ordem, religiosa, filosófica, morais, jurídica, artísticas e política, não se desenvolviam por si mesmas como entidades substantivas, condensadas no ápice pela ideia absoluta, identidade final entre ser e saber. O desenvolvimento das ideias era subordinado, dependente, predicativo. As ideias se sistematizavam na ideologia, compêndio das ilusões através das quais os homens pensavam a sua própria realidade de maneira enviesada, deformada, fantasmagórica. A primeira e máxima ilusão própria de toda ideologia consistia justamente em lhe atribuir a criação da história dos homens, sob o prisma da ideologia, que é a história que se desenvolve como realização da ideia absoluta, da consciência crítica, dos conceitos de liberdade e justiça e assim por diante. Ora, tais ideias não possuem existência própria, mas derivada do substrato material da história. Por conseguinte, a ideologia pertence ao âmbito do que Marx chamou depois de superestrutura. Tanto ele quanto Engels, em toda sua obra posterior, empregaram o termo sempre no sentido oposto à ideologia alemã. Conquanto fizesse numerosas análises extremamente ricas de formas de manifestações da ideologia, o sentido fundamental não mudou, ou seja, o da ideologia, enquanto ciência falsa e equivocada da realidade. Porém, consciência necessária aos homens em sua convivência e em sua atividade social. Consciência falsa que não resulta da manipulação calculista, de propagandismo e deliberativo, mas a necessidade de pensar a realidade sob enfoque de determinada classe social, no quadro das condições, em sua posição e funções, nas suas relações com as demais classes, etc. Manipulação e propagandismo têm a sua matriz na ideologia, com as traduções a níveis culturais inferiores para o enfrentamento de injunções imediatistas. Uma das relações mais profundas do conceito de ideologia é a teoria marxiana do fetichismo do mercado, do capital e de outras categorias da economia burguesa: lucro, juros, renda da terra e salário. Na fase final da vida, Engels deu atenção especial à questão da ideologia e fez autocrítica ao certo unilateralismo de abordagem por parte dele e de Marx. É dessa fase a célebre afirmação engelsiana sobre a determinação econômica em uma última instância. As ideologias se desenvolvem com um grau de autonomia, de acordo com uma matéria tradicional específica acumulada, exercem influência retroativa sobre
a base econômica e condicionam as formas do desenvolvimento histórico. A sua própria teoria, Marx e Engels nunca chamaram de ideologia. Consideravam a sua teoria como reconstrução científica da realidade social e, ao mesmo tempo, expressão dos interesses da classe do proletariado. Implicitamente, isso significava que o proletariado era a única classe capaz de libertar da ilusão ideológica em geral e alcançar a visão objetiva correta da história humana e da sociedade existente. Não obstante, o conceito de ideologia ganhou significados diferentes na história do marxismo. Lenin se referiu à ideologia socialista como sinônimo do marxismo, ou seja, da teoria científica revolucionária. Assim, a ideologia não era, em todos os casos, uma consciência falsa da realidade. No caso da classe operária, a ideologia socialista é uma consistência verdadeira da sociedade. O conceito de ideologia encontrou abordagens diversificadas em Kautsky, Plekhanov, Buchenwald, Gramsci e Lukács. Fora do campo do marxismo, porém, sob a influência, ganhou relevo a abordagem de Mannheim. Trata-se do conceito cujo significado continua em disputa e, por consequência, toda a sua aplicação discursiva e historiografia. A importância da ideologia alemã consiste em ter sido a obra germinativa dessas discussões, fecundada no campo do pensamento social. A história e o seu substrato material. O ponto de partida da história não pode ser a ideia, nem qualquer conceito. Não se devia fazer a história como ocorre com Hegel, o autodesenvolvimento do conceito. Sendo assim, tampouco servia o conceito de homem. Com ele começava Feuerbach, ao configurar a essência mutável do homem como abstração inerente ao indivíduo isolado. Há um indivíduo natural, ao qual unicamente enquanto gênero, enquanto universalidade interna, se liga de maneira também puramente natural aos demais indivíduos humanos. Na sua sexta tese sobre Feuerbach, contrapôs Marx a essa concepção a afirmação de que a essência do homem é um conjunto das relações sociais. A conformação corpórea natural é a condição necessária do ser homem, não é condição suficiente. A humanização do ser biológico específico só se dá dentro da sociedade e pela sociedade. A premissa de que parte da ciência positiva da história são indivíduos humanos reais, sua ação e condição reais de vida. Premissa a qual chega, por via de empírica, desempenhando filtragens filosofantes. A premissa de que toda a história humana é a existência dos indivíduos humanos vigentes, neste fato concreto, se funda o materialismo histórico. O que se distingue dos indivíduos humanos é que produzem os seus meios de vida condicionados à sua organização corpórea e associados aos seus agrupamentos. Indivíduos humanos são tais como manifestam a sua vida, o que são coincidem com a sua produção, tanto a que produzem quanto o modo como produzem. O que os indivíduos são dependentes, portanto, das condições materiais de sua produção. É a partir daí que podem ser definidas as relações entre ser e consciência. Não é a consciência que determina a vida, posteriormente Marx falará em ser, senão a vida que determina a consciência. Essa não pode ser outra coisa que não o ser consciente e o ser consciente dos homens ao processo da vida real. Aqui se ascende da terra ao céu. Ao contrário da filosofia alemã, que desce do céu sobre a terra, aqui parte-se do homem enquanto carne e osso. Para que os homens consigam fazer história, é absolutamente necessário, em primeiro lugar, que se encontrem em condições de poder viver, de poder comer, beber, vestir-se, alojar-se, etc. A satisfação das necessidades alimentares cria necessidade de novas formas de criação de necessidades. A satisfação das necessidades alimentares cria necessidades novas e a criação de necessidades novas constitui o primeiro ato da história.
Em cada momento dado, os homens utilizam forças produtivas que se dispõem e organizam formas de intercâmbio correspondentes. Intercâmbio ou comércio, no sentido lato de relacionamento, é a tradução da palavra alemã de Verkehr, que Marx e Engels empregam em A Ideologia Alemã. Mais tarde, com o refinamento da terminologia marxiana, formas de intercâmbio, Werkreformen, será substituído por relações de produção, Produktionswerkverhältnis. A conjunção da produção material como forma correspondente de intercâmbio constitui um modo de produção. Esse se identifica como o que, na época, a literatura política chamava de sociedade civil, ou seja, a esfera das necessidades materiais dos indivíduos, a esfera em que os indivíduos cuidam do interesse particulares. Por conseguinte, o reino das relações econômicas, a sociedade civil é a base de toda a história. Surpreende que Pierre Vilar afirma que falta à ideologia alemã o conceito central sobre o modo de produção, dom de uma visão sociológica bastante vaga e não suficientemente fundada. Se é verdade que o materialismo histórico se apresenta nesta obra em esboço, se é verdade que a terminologia sofrerá posterior refinamento, se só pode ser atribuído o equívoco do historiador francês à suposição da ausência do conceito certamente central do materialismo histórico. Em diversas passagens de A Ideologia Alemã, fala-se em modo de produção com o mesmo significativo que terá nas obras marxianas posteriores, conquanto sem aprofundamento delas. A história é, em primeiro lugar, a história da sociedade civil, não a história do Estado. As formas de intercâmbio, a princípio, se apresentam como condições de produção material. Mais tarde, converte-se em travas desta produção. A forma de intercâmbio existente é substituída por outra nova de acordo com as forças produtivas desenvolvidas. Em cada fase, as condições de intercâmbio correspondem ao desenvolvimento simultâneo das forças produtivas. A história apresenta-se assim, como sucessão das formas de intercâmbio e de modos de produção. Estava aí delineada já a lei da correspondência necessária entre as forças produtivas e as relações de produção, axial na concepção do materialismo histórico. Dentro dessa concepção, pela primeira vez sistematizada, é que Marx e Engels expõem uma síntese do desenvolvimento histórico, valendo-se dos conhecimentos positivos que a historiografia da época lhes oferecia, dando ênfase às mudanças de forma de propriedade em conformidade com as mudanças das formas sociais de produção. Apesar das falhas decorrentes das insuficiências dos próprios autores, a exposição brilhante e representou uma revolução historiográfica. Aqui e ali, certas afirmações podem até chocar pela simplificação, como, por exemplo, para validar a tese de universalização dos vínculos econômicos pelo capitalismo, a afirmação de que a luta do povo alemão por sua independência em 1813 resultou da escassez de café e açúcar provocado pelo bloqueio continental imposto por Napoleão. Em conjunto, não obstante, tem a primeira explicação geral de que o desenvolvimento da sociedade humana à luz do materialismo histórico. As ideias cardeais dos rascunhos serão difundidas de maneira depurada e concisa, no Manifesto do Partido Comunista publicado no início de 1848. A história já aparece como história de luta de classes. É verdade que a ideologia alemã, o conceito de classe social ainda não está deslineado do conceito de estamento. Daí formulações como as de que a burguesia já era uma classe, não simples estamento, e de que, se desenvolverem, os estamentos se convertem em classes, o que só ocorreria na sociedade burguesa. No Manifesto do Partido Comunista, a indefinição é corrigida e o texto começa com a taxativa declaração de que a história sempre foi história de luta de classes, remontada às lutas entre homens, livres e escravos. Na antiguidade, a abrangente luta entre as categorias estamentais da sociedade feudal.
Numa passagem do manuscrito que os autores riscaram a figura da tese que não conhecemos senão a ciência da história. A tese foi riscada provavelmente por ser fortíssima. Já havia o conhecimento do conhecimento humano chegado em meados do século XIX a um patamar de contínua autonomização e especialização e pluralização das ciências. Marx e Engels não pretendiam refutar esse processo, o que seria raciocínio. Queriam, no entanto, proclamar a dialética, portanto, a história. Em todas as regiões do real, daí também escreverem, no trecho riscado, que a história pode ser examinada sobre os dois aspectos da história da natureza e da história dos homens. Aspectos que se condicionam reciprocamente, desde que os homens começaram a existir e a existir sobre a natureza. Da divisão do trabalho, as ilusões ideológicas. Sob a influência da leitura dos economistas, particularmente Adam Smith, os autores da ideologia alemã enfativam a incidência de divisão do trabalho do desenvolvimento histórico. Primeiro, na comunidade tribal, a divisão do trabalho se baseia na diferença dos sexos. Depois, toma por base as diferenças de forças físicas entre os indivíduos que ambos os sexos. Com o surgimento da divisão entre cidade e campo, imposições naturais se tornam secundárias, avultuam as condições sociais propriamente ditas. A formação da classe dos comerciantes, separada por produtores, faz avançar ainda mais o processo de divisão social do trabalho. Deste processo se origina a propriedade nas suas diversas formas, desde a autoridade comunal, tribal, até a propriedade privada, burguesa, Divisão do trabalho e propriamente são termos idênticos. A divisão do trabalho alcança um patamar superior quando se separam do trabalho manual ou trabalho intelectual. Esse último passa a ser um certo segmento da classe dominante, o qual se dedica a pensar. A tarefa exclusiva de pensar se enobrece, enquanto se evilecem as tarefas exigentes do esforço físico, entregues aos indivíduos das classes dominadas e exploradas. Uma vez que a tarefa pensar, isto é, realizar elaborações intelectivas e exercer a direção da sociedade, se torna privilégio o estreito círculo dos indivíduos isento da obrigação do trabalho produtivo, a consciência desses indivíduos dominantes se identifica na ideia da consciência substantivada e coloca no reino das abstrações imateriais. A consciência identificada se imagina ser algo mais e algo distinto da prática existente. Imagina que representa realmente algo, sem representar algo real. Este instante, acha-se a consciência identificada em condições de emancipar ficticiamente do mundo e entregar-se à criação da teoria pura, da teologia pura, da moral, das filosofias puras e etc. Perde-se de vista o substrato material de tais criações e são elas que aparecem propulsoras do desenvolvimento material. Dentro da história de classes dominante, observa-se a divisão entre os seus membros ativos ocupados com a prática da dominação e os seus membros intelectuais, encarregados de elaborações ideológicas, ou seja, a criação de ilusões sobre a dominação de classe a qual pertence. Pode-se dar até membros ativos e membros intelectuais de classe dominante entre em discordâncias, mas essas se desvalecem assim que a classe em conjunto vê ameaçadas as bases de sua supremacia. Desvendadas a origem e a formação da ideologia e do idealismo filosófico em particular, Marx e Engels podem ter muito mais longe do que Feuerbach na crítica de Hegel. Na filosofia da história deste último, as ideias são o fator dominante no devenir histórico e por anatomasia das ideias diversas e sucessivas se abstrai da ideia absoluta. A filosofia especulativa de Hegel considera sobre o autodesenvolvimento do conceito o processo de que se realiza imune às determinações da vida material concreta.
na história, o que Hegel vê é a verdadeira teodiceia. Separadas as ideias dos indivíduos dominantes que as pensam e estabelecido elos místicos, os quais aparecem como autodeterminações espirituais, torna-se possível compor uma historiografia idealista. Por sua vez, esta historiografia nutre de ilusões ideólogos em geral, não só os filósofos, mas também os juristas, políticos, inclusive os estadistas práticos. As relações existentes entre os homens não se determinam pelo que são e fazem na vida material concreta, porém derivam do conceito de homem, do homem imaginário, da essência imponderável, imutável do homem. Enfim, um homem por automásia, por depurações e idealizações metamórficas. Estado e classe dominante. A partir dessa análise da formação social das ideologias, Marx e Engels revolucionaram a teoria política. Pela primeira vez na história, as ideias políticas, o Estado deixou de ser conceituado como entidades representativas dos interesses gerais e comuns da sociedade. Marx e Engels indicaram a vinculação do Estado aos interesses de determinada classe social, isto é, os interesses da classe dominante. Com a divisão do trabalho, dá-se uma separação entre o interesse particular e o interesse comum. Os atos próprios dos indivíduos se erguem diante deles como um parecer alheio e hostil que os subjuga. O interesse comum que erige, encarnado no Estado, autonomizado e separado dos reais interesses particulares e coletivos, o Estado se impõe à condição de comunidade dos homens, mas é uma comunidade ilusória, pois o Estado, por baixo das aparências ideológicas que necessariamente se reverte, está sempre vinculado à classe dominante e constitui o seu órgão de dominação. Por consequência, as lutas de classe se dilaceram. A sociedade civil deve tomar a forma de lutas políticas, de luta travadas sobre o terreno do Estado, enquanto poder geral e representante superior da própria sociedade civil. Não é o Estado que cria a sociedade civil conforme pretendia Hegel. Ao contrário, é a sociedade civil que cria o Estado. A sociedade civil é o verdadeiro lar do cenário da história. Abarca todo o intercâmbio material entre os indivíduos numa determinada fase do desenvolvimento das forças produtivas. A fim de evitar a sua dissolução pelas contradições que se apresentam, condições de classe, a sociedade deve se condensar no Estado e se apresentar enquanto Estado. Isto é, enquanto ilusão de um interesse comum, sobreposto às contradições de classe e capaz de encobrir a dominação de uma classe sobre as outras. A forma multiplicada decorrente da cooperação entre os homens gera um poder social que adquire a forma do Estado e aparece a estes homens não como poder deles próprios, porém como poder alienado, à margem dos homens e fora do alcance e do seu controle. Somente nesta passagem de ideologia alemã se utiliza o termo de alienação, tão frequentemente nas obras anteriores de Marx, principalmente nos manuscritos econômicos filosóficos de 1844. E mesmo nessa passagem, os autores declaram que só falam de alienação para se tornarem incompreensíveis aos filósofos. Tal declaração, a não ser que os autores não mais se consideram epígonos de Hegel, mas fundam um novo método de pensar, um novo campo de saber, possuidor também da nova terminologia, principalmente com a aceitação da teoria do valor do trabalho de Ricardo, tornada explícita logo depois em Miséria da Filosofia. O conceito da alienação deixou de ser o eixo do sistema categorial marxiano. Dele não se separou, contudo. Em certos casos, com a dominação do fetichismo, ganhou o conteúdo materialista das relações concretas entre os homens. Assim, o Estado é o estado de classe dominante. As ideias de classe dominante são as ideias dominantes de cada época.
A classe que exerce o poder material dominante na sociedade é, ao mesmo tempo, o seu poder espiritual dominante. Mas os enlaces das ideias dominantes com a classe dominante se obscurecem. As ideias dominantes parecem ter validade para toda a sociedade. Isto é também para as classes submetidas e dominadas. Forja-se a ilusão histórica de que cada época de vida social resulta não de determinados interesses materiais de uma classe, mas de ideias abstratas que as honra a lealdade na sociedade aristocrática e as de liberdade e igualdade na sociedade burguesa. A visão científica do comunismo. Toda classe que se aspira a implantar a sua dominação deve começar pela conquista do poder do Estado, a fim de apresentar o seu interesse particular com o aspecto de interesse geral. De semelhante exigência não se excetua o proletariado, que objetiva a abolição de todas as formas de dominação e exploração. A classe revolucionária demonstra o seu caráter revolucionário de antemão, já pelo fato de contrapor a uma classe, não como outra classe, senão como representante de toda a massa da sociedade ante a classe única, a classe dominante. Aqui já temos a tese de tanta importância para a teoria política do marxismo acerca da hegemonia do proletariado, acerca do seu papel de direção de todos os oprimidos e explorados contra o domínio burguês. O proletariado conquista o Estado para libertar a sociedade da tutela do Estado. Essa tutela se torna um poder intolerável diante da massa da humanidade absolutamente despossuída e antagonismo com o mundo das riquezas. Com a regulação comunista da produção e a anulação do comportamento dos homens diante dos seus produtos como diante de algo estranho a eles, anula-se o poder da concorrência mercantil, esboçada em ideologia alemã. A tese está desenvolvida no célebre do trecho, primeiro capítulo de O Capital, que trata do fetichismo da mercadoria. O comunismo significará a eliminação do trabalho. O termo é entendido por trabalho forçado, conforme impõe aos homens a divisão obrigatória do trabalho. O homem na sociedade comunista, o homem total, será capaz de transitar livremente de uma tarefa a outra. Se de pescador, caçador, pastor e crítico, de exercer sem acoações as tarefas de trabalho manual do trabalho intelectual. O proletariado só pode existir num plano histórico mundial. Do mesmo modo, o comunismo só ganha a realidade com a existência histórica mundial. O comunismo não é um Estado a ser implantado, é um ideal, a que se sujeitará a realidade ao ponto de ômega de uma ideologia. O comunismo é um movimento real, que anula, supera o estado de coisa atual. Marx e Engels criticam a impotência do socialismo utópico, proponente de planos de sociedade perfeitos cuja realização depende da boa vontade dos indivíduos, sem relação com o estado geral da sociedade existente com as lutas políticas oriundas das lutas de classe. Não se trata de propor de cima para baixo o plano da sociedade do futuro, porém de incentivar e fortalecer o movimento real do proletariado e de todos os oprimidos, um movimento político que ganhará força concreta para abolir a dominação burguesa. Por conseguinte, a ideologia alemã é a obra que marca a transição do socialismo utópico para o socialismo científico, do socialismo de Saint-Simon, Fourier e Owen, de Proudhon e Blank, para o socialismo de Marx e Engels, apoiado na teoria do materialismo histórico. A partir dessa teoria, a ciência social será traçada uma estratégia completamente nova da luta do proletariado, desprendida das ideias utópicas despolitizantes. A luta do proletariado deverá tornar-se primordialmente luta política. A ideologia alemã assinala o nascimento do novo materialismo, associado aos nomes de Marx e Engels, o materialismo dialético e histórico.
O novo materialismo se desdenha da crítica ao materialismo de Feuerbach, cuja influência foi decisiva para Marx e Engels, dessem o passo da superação radical da filosofia hegeliana. Como se consta mais uma vez, o processo discursivo conducente ao surgimento do materialismo marxista se desenvolve sobre uma base cultural definida. Sem esta base, surgiria qualquer outra coisa senão o materialismo dialético. Ao contrário do que pretende Althusser, Marx e Engels não passaram de uma estrutura fechada, a filosofia idealista alemã numa das suas variantes, para outra estrutura fechada, que é o materialismo dialético. O que eles fizeram foi trabalhar a matéria discursiva existente e, a partir dela, para sucessivas transições organicamente relacionadas. Por conseguinte, houve uma dialética de transições intelectivas. Por sua vez, as transições intelectivas não eram estranhas às lutas políticas circundantes, mas impulsionadas por elas. Como já foi dito, o principal fator dinâmico da evolução do pensamento marxiano residiu na ideia do papel revolucionário do proletariado. Por isso mesmo, repito e sublinho, Marx e Engels criaram a sua filosofia, a sua concepção da história dentro do movimento operário, já enquanto intelectuais orgânicos da classe operária. A crítica direta de Feuerbach está presente em poucas páginas da primeira parte da ideologia alemã, e nas teses de Feuerbach, ambos os escritos permaneceram inéditas em vida de Marx. Conforme já vimos, a análise do sistema veio com a obra de Engels, Ludwig e Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã. O materialismo do autor, a essência do cristianismo, padecia do mesmo defeito de todo materialismo até então, o de só apreender o mundo sensível enquanto objeto ou intuição, e não como atividade humana, concreta como prática. Por isso, esse materialismo contemplativo se satisfazia enquanto teoria. Contentava-se em ver o mundo na sua imutabilidade, sem conceber que se tratava de transformá-lo. Daí que escreveu Marx a primeira tese sobre Feuerbach, numa passagem de rara relevância. O aspecto ativo do homem tinha sido desenvolvido pelo idealismo em oposição ao materialismo. O que o idealismo só fez de maneira abstrata, uma vez que não conhece a atividade real concreta. Nessa passagem, há o registro do mérito fundamental do idealismo clássico alemão, da corrente filosófica de Kant, Friedrich, Hegel, ao tempo em que aponta a sua natureza puramente intelectiva. Em A Ideologia Alemã, Marx e Engels se dizem materialistas práticos no mesmo sentido em que se dizem comunistas. Prático se opõe ao contemplativo. Enquanto o materialismo prático tem o compromisso de revolucionar o mundo existente, Feuerbach sustenta que o ser homem é a sua essência. Assim, o ser humano, se satisfaz com esta essência, uma vez recuperada da alienação religiosa, em vez da dialética revolucionária, a abstração do imutável. O materialismo de Feuerbach se manifesta na concepção do homem como ser corpóreo, ser natural. É um materialismo ausente no âmbito em que o homem é ser social e faz história. No âmbito da vida social do homem, Feuerbach exibe um idealismo ingênuo e trivial. Na sua filosofia, materialismo e história estão completamente divorciados. Como Engels depois afirmou, Feuerbach era materialista embaixo, defrontado com a natureza, mas idealista por cima, defrontado com a sociedade humana. Apesar do seu materialismo, Feuerbach fez do homem um conceito abstrato, e o homem biológico puro ser da natureza. As supremas relações humanas são as do amor e da amizade. Relações idealizadas para que nada tenha a ver com as relações sociais históricas.
Acontece que o homem, justamente pelo caráter de ser social, mantém uma relação ativa com a natureza. Não uma relação meramente filosófica, tal como conhecemos hoje. A natureza não é original, foi transformada pelo homem. O que não exclui a propriedade da natureza exterior dos pontos de vista ontológico e epistemológico. Só que esta propriedade não deve impedir o reconhecimento do homem enquanto ser ativo, enquanto ser distinto da natureza, da qual emerge. Na oitava tese sobre Feuerbach, escreveu Marx que a vida social é essencialmente prática. Os mistérios que desviam a teoria para o miticismo encontram uma solução racional da prática humana e a sua compreensão. Portanto, nos momentos do agir e do pensar interligados, se a prática é critério da verdade objetiva para o materialismo dialético, daí não se surge a confusão deste com alguma espécie de pragmatismo. Trata-se de transformar o mundo conforme a 11ª e mais célebre das teses. Mas a transformação do mundo implica e pressupõe a interpretação correta deste mesmo mundo. A prática é fonte, impulso, a sanção epistemológica da teoria. Condensação e guia da prática, teoria se converte de força da história. Até então o materialismo tinha sido contemplativo, pura teoria. O novo materialismo de Marx e Engels é crítico e revolucionário. Daí a filosofia extraiu de seu núcleo racional a dialética dos quadros do sistema hegeliano. A dialética se submetia às mistificações especulativas. Na concepção materialista, identificou-se ao devenir real natureza e da história, perdeu o caráter especulativo, desfez das construções arbitrárias requeridas pela cosmovisão idealista. Em vez disso, converteu-se em um método de pensar o real, pois, adequado ao real, se virá a disciplina do pensar que objetiva reproduzir conceitualmente o real na totalidade inacabada e os seus elementos e processos. Jacob Gorrender.